Olá, seres de luz, tudo bem? Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Eu senti forte de falar sobre isso porque eu queria contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência, como foi eu me autoconhecer, né? Conhecer essa Gabriela aqui que vos fala em essência. E falar um pouquinho da minha vivência, porque o autoconhecimento, ele é muito louco, porque ele se dá de várias formas diferentes para várias pessoas. E para mim ele veio forte, assim, para me autoconhecer em 2016. Em 2016 eu tive alguns problemas de saúde que resultaram no autoconhecimento que eu tenho hoje. Despertar esse autoconhecimento em mim no sentido de tudo, de entender quem era a Gabriela, o que eu vim fazer no mundo, qual era o meu propósito. Foi realmente mergulhar e tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Então, em 2016 eu tive problemas de saúde relacionados a problemas estomacais, problemas de estômago. Foi um ano em que eu vivi boa parte da minha vida no médico, né? Foi bem complicado na época. Eu lembro que foi bem doloroso porque eu comecei a ter fortes dores de estômago na época. E eu sou uma pessoa que sou muito resistente à dor e não gosto de médico, não gosto de ir pro hospital, não gosto de tomar remédio. E eu lembro que eu comecei a ter esses problemas de estômago e comecei a me tratar em casa, assim, comecei a cuidar de mim, tomava alguns medicamentos aleatórios, assim. E foi quando isso realmente não adiantou. E aí eu comecei a ficar com muitas dores frequentes, dor de barriga mesmo, assim, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a compartilhar isso com a minha família, todo mundo começou a ficar preocupado, todo mundo falou, vamos lá, tu vai ter que ir no médico, tem que te tratar, tem que ver o que é. E aí eu comecei a fazer um tratamento. Daí marquei gastro, fiz exames de tudo na época, fiz endoscopia, fiz exame de intolerância à lactose, furei meu braço 1000 vezes para descobrir o que era. E fiz todos os exames possíveis para descobrir e acabei não descobrindo nada. Eu fui em vários médicos e vários médicos diferentes de gastro, né, na época. E eu acabei não descobrindo nada, não tinha nada de errado comigo no meu corpo físico, né? E eu lembro que na época isso me deu um pouco de revolta, assim, porque eu fiquei, caralho, como pode alguém ter tanta dor de estômago e não ter nada? E eu lembro que isso pra mim foi bem difícil, porque eu não sabia o porquê que estava acontecendo, porque a dor, porque era uma dor bem ruim, assim. Eu era de tentar achar um lugar pra mim ficar na cama e eu não conseguia. E aí eu lembro que na época eu tava bem desconectada com tudo, assim. Eu sempre fui uma pessoa conectada com Deus, com o universo, com tudo que rege esse plano lindo. Minha família sempre me levou na igreja, eu sempre frequentei várias religiões diferentes, a minha família é toda meio misturada, assim, tem gente da Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Catolicismo, então a minha família é bem diversificada, assim, então eu vivi nesse mundo já religioso desde pequena. Então eu era daquelas crianças que adorava rezar antes de dormir, inclusive ainda faço de noite. Rezo Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo. E eu lembro que eu tava bem desconectada com tudo. E aí teve um dia, assim, que eu tava em casa e aí vi em cima da mesa um livro que era Despertando a Consciência, uma coisa assim, do James. Não vou saber pronunciar o sobrenome dele aqui, que meu inglês é péssimo. E eu lembro que me chamou muita atenção aquele livro, né? Ele falava muito dessa questão mais do espiritismo, assim, indo mais pra esse lado. E aí eu sempre fui uma pessoa que amava ler e também fazia tempo que eu não lia nenhum livro. Aí eu peguei e disse,
vou ler esse livro. A partir desse livro, parece que deu boom, assim, na minha cabeça, porque parece que o livro ele veio até mim pra me relembrar daquilo que eu sempre tive dentro, assim, desde pequena, essa conexão que eu tenho com Deus. E eu lembro que na época eu comecei a ler esse livro e aí comecei a querer saber mais, ler mais. E aí eu comecei a ler muitos livros, principalmente espíritas, que eram livros que me conectavam muito na época. E aí eu peguei e fui frequentar um centro espírita que era perto do meu trabalho. Inclusive eu fui com uma amiga na época, trabalhava comigo, a Michi. Se ela ver esse vídeo ela vai lembrar. E a gente começou a ir no centro espírita. E lá no centro espírita eu fiz uma consulta, né? E aí a gente faz essa consulta, conversa com um médium. E aí depois eles fazem uma cartinha psicografada. E aí eu lembro que eu recebi essa cartinha psicografada. E é uma cartinha linda, eu tenho até hoje. E não vou lembrar todo o contexto que tinha na cartinha, mas a cartinha falava sobre alguns ensinamentos do Mestre Jesus, né? Que era vigiar e orar sempre os nossos pensamentos. E uma frase que me impactou muito no final, que dizia que fazer o bem sem olhar a quem. Eu lembro que na época, quando eu li isso, fez muito sentido, porque eu estava vivendo muitas coisas, estava desconectada comigo, desconectada com as pessoas, com tudo ao redor, assim. E ali eu senti que eu precisava mudar e que a minha cura, os problemas que eu estava tendo, não ia ser os médicos da Terra que iam me ajudar. Eu sempre gosto de falar os médicos da Terra e os médicos espirituais, né? Porque a gente tem os dois. E é gratidão pelos dois, porque os dois precisam fazer esse serviço, né? E eu sabia que eles não iam me ajudar, porque na época eu lembro que o último gastro que eu fui, ele chegou em mim, olhou todos os meus exames e eu perguntei, tá, e agora, o que eu faço? Ele disse, não tem o que tu fazer. Tu vai ter que tomar esse remédio aqui, daí me prescreveu lá um remédio que eu disse que eu ia ter que tomar a minha vida inteira, um remédio, que eu tinha que cuidar da minha alimentação, que poderia ser alguma coisa da alimentação, sendo que na época eu já tinha mudado totalmente minha alimentação justamente pra ver se realmente era isso, e na verdade não era. E ele não conseguiu me dar nenhum suporte, assim, e isso foi muito frustrante, porque é horrível tu chegar num ponto em que tu não tem uma resposta e ninguém pode te dar. E eu já tava no ponto de que eu queria que alguém me dissesse, olha, tu tem isso. Eu, ok, tenho esse negócio, vamos tratar. Simples assim. E na época não aconteceu isso, ele não soube me dar uma resposta e não era culpa dele, né? Ele fez o papel dele de médico, olhou os exames e não tinha nada. Mas isso me deixou muito frustrada. E eu lembro que isso aí, depois desse livro, que eu comecei a ler esse livro, isso despertou em mim, assim, de eu começar a me autoconhecer e tentar descobrir o que era, né? Por que eu tava passando por isso? E eu lembro que o Centro Espírita, ele foi a minha salvação na época, porque receber a carta e entender, assim, que eu precisava me conectar de novo com a minha essência e refletir mais sobre mim, sobre as minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, sobre o que eu estava me alimentando, né? E aí lá no Centro Espírita, que é uma casa muito acolhedora, eu sou muito grata, é o Bezerra de Menezes, lá em Porto Alegre. Eu comecei a fazer um tratamento espiritual lá, com água, fiz tudo certinho, todo o tratamento. E foi incrível porque eu me curei. Eu consegui me curar. E eu acreditei muito nessa cura, sabe? Tipo, eu falava pra mim assim, já que os médicos da Terra não vão conseguir me curar, eu vou me curar por mim mesma. E aí foi quando eu consegui ativar esse curador interno que a
gente tem, porque todos nós temos esse curador interno. E tudo é questão de escolha, de tu escolher realmente a cura. E eu lembro que eu fiz todo o tratamento e nunca mais tive problemas de estômago, relacionado a estômago. Aí depois disso, eu nunca mais fui a mesma, e eu acho que isso, que nem eu falo, não existe experiência boa e nem ruim, existe somente a experiência, aquela que tu precisa passar, aquela que tu precisa aprender. Óbvio que ninguém quer sofrer, ninguém quer passar pelo sofrimento da dor. Na época que eu tava com esses problemas de estômago, no meu físico doeu muito, eu senti muita dor. Mas hoje em dia eu entendo o porquê e agradeço, inclusive, pela experiência. Porque se não fosse por essa experiência, eu não estaria aqui hoje, né? Não estaria trilhando esse caminho e querendo ajudar muitas pessoas. E eu lembro que depois disso eu nunca mais parei. E aí eu entrei no autoconhecimento de uma forma muito intensa, despertou isso em mim, saber que eu consegui me curar, que me curei por mim mesma. E aí eu comecei a entrar no autoconhecimento em tudo, mas principalmente na questão espiritual, que é algo que é muito forte em mim. Isso é muito forte, que eu falo, minha vida toda é holística, porque tudo que eu falo eu conecto com as coisas, porque essa é a minha essência, essa sou eu, assim. Se eu não falar de espiritualidade, de conexão, tu não tá me conhecendo direito. E eu lembro que eu li muitos livros espíritas, principalmente. O espiritismo me ajudou demais a entender muitas coisas. Sou muito grata a essa religião de amor e acolhimento. E eu lembro que eu nunca mais parei daí. E aí depois eu comecei a partir para outros assuntos, né? Saí um pouco do espiritismo, comecei mais nesse despertar da consciência, comecei a ler livros sobre isso. Comecei a procurar muito sobre espiritualidade, tudo questão também de questão dos nossos pensamentos, o que a gente cria, a nossa realidade ao nosso redor, o que a gente se alimenta, principalmente nas redes sociais, inclusive, as pessoas que a gente segue, são pessoas que realmente agregam na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E eu nunca mais parei, e foi algo assim que foi muito individual, muito pessoal, e eu sou muito grata porque fez isso me conhecer de uma forma muito louca e muito linda, assim, de olhar pra mim e saber que o que tinha acontecido com essa experiência que a vida me trouxe é porque eu realmente tava falhando em algum momento, eu tava vigilante comigo mesma, com o meu corpo, eu não tava escutando ele direito, né? E eu lembro que isso foi o início de tudo, assim. Então o autoconhecimento, ele é muito individual, ele é muito pessoal, ele é muito silencioso também para cada pessoa. E para mim ele veio nesse baque muito intenso, porque eu precisava olhar para muitas questões que na época da minha vida não estavam boas, para poder dar esse despertar, assim, de consciência, de elevar isso, né? E também para hoje estar aqui fazendo o que eu tô fazendo, porque a minha essência é essa. Hoje em dia eu não consigo me ver não falando sobre isso, não me falando sobre espiritualidade, sobre consciência, sobre tudo, assim. Isso é o que me conecto com as pessoas através disso. E a minha vida faz sentido falar sobre isso. Então, o autoconhecimento, se autoconhecer é extremamente importante, né? E para finalizar este vídeo, eu queria dizer que o autoconhecimento, ele é muito além da espiritualidade, de algo que você acredita, né? O se autoconhecer, se conhecer a si mesmo, vai muito além de tudo. É você olhar para si, olhar para suas questões, olhar para o seu corpo, sentir ele, ver o que ele está te pedindo. O meu corpo já estava sinalizando muito tempo que eu estava prejudicando ele, mas eu não estava consciente, eu não tinha consciência do meu próprio corpo, de sentir ele e dizer, ok, vamos refletir um pouquinho agora, o que está acontecendo, o que tu está sentindo, o que é?
sabe? E o autoconhecimento, ele é muito isso, é se autoconhecer de verdade, olhar para as tuas questões e saber que a gente é um ser humano e a gente é imperfeito, a gente tá aqui para isso, né? Então, independente do que tu estiver passando agora, olhar com amor para as tuas questões, né? Porque eu lembro que na época, nossa, eu tinha muitas questões comigo, questões com os meus pais, questões com o meu relacionamento na época, com tudo, assim. Eu tive que parar e olhar o que a Gabriela tá fazendo, quais as atitudes que a Gabriela tá tendo, que palavras que eu tô usando, são palavras amorosas ou são palavras de raiva, de rancor? E que tipo de memórias que eu tô tendo? Como tá os meus pensamentos hoje? É refletir sobre si mesmo, e é uma coisa que a gente não gosta de fazer, a gente foge disso. A gente normalmente, quando tu entra em conflito com algo, principalmente nos teus pensamentos, no teu mental, a gente quer fugir, a gente quer anestesiar, a gente quer pegar e, vamos fazer outra coisa, e não olhar pra dentro, porque olhar pra dentro dói. E eu sempre falo, eu sempre uso isso, que se autoconhecer não é bonito. Não, é bonito sim, mas se autoconhecer ele é doloroso, porque às vezes tu vai olhar pra questões, olhar pras atitudes que tu tem e que não são legais, e tu sabe disso, tu sabe que tu tem que mudar. E por que não muda, né? Porque é muito mais fácil estar na zona de conforto, tá tendo as mesmas atitudes, dizer que eu sou assim, nunca vou mudar, síndrome de Gabriela, essa eu não sigo. Se no dia eu sou assim, você sempre é assim. Não, gente, a gente é de um jeito e a gente pode melhorar, mas tudo tem que sustentar, ter a ação correta, que é o que a minha mestra fala, né? Eu sempre gosto de falar da No, porque a No é muito importante pra mim. Ela fez eu despertar minha consciência de uma forma muito louca ano passado, então ela é minha mestra mesmo pra eternidade, assim, porque ela me ajudou muito e ela sempre fala sobre isso, né, da gente sustentar a nossa ação correta. Então, se hoje eu, sei lá, discutir com meus pais, por exemplo, discutir com os meus pais, tu sentiu isso e sabe que não é legal, que não foi palavras de amor que tu usou, a próxima vez que acontecer uma situação semelhante, porque a vida ela é assim, ela ensina assim. Se a gente não aprendeu numa experiência, vai vir uma outra meio parecida para mexer com aquilo, para ver se tu realmente curou. Então, se nessa discussão eu não conseguir usar palavras amorosas, na próxima, quando eu sentir que vai começar a ir para a mesma linha do jogo, eu paro e sinalizo e trago a consciência para aquilo. Ok, vou dar aquelas 3 respiradas, eu adoro fazer isso antes de responder alguém, então é super, até um conselho que eu dou, quando a gente tá sentindo que vai explodir ou que vai ser alguma coisa que tu não quer falar, para um pouquinho, respira e tenta usar a melhor forma de amor possível, a melhor palavra de amor possível, porque a gente só dá aquilo que a gente tem dentro. Então, se a gente quer que as nossas relações sejam melhores, a gente precisa nos melhorar. Melhorar primeiro para nós, para a gente conseguir que tudo que sai de dentro possa refletir para fora. Então, esse é um trabalho diário, é todos os dias, e é sustentar isso, sustentar de uma forma que depois tu vai sentir que tu nem vai precisar fazer isso de uma forma agressiva, vai sair de uma forma amorosa, vai sair de uma forma sutil, assim, de tu vai lá e fala. Mas sustentar isso é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, é ter disciplina consigo mesmo. Então, o autoconhecimento, ele vai muito além da questão espiritual da coisa, como foi pra mim, né? Porque tudo que eu levo na vida eu levo pra esse sentido. Mas se autoconhecer é isso, é olhar pra dentro, olhar as tuas atitudes, as tuas palavras, aquilo que tu tá transmitindo pro mundo. E se faz sentido pra ti, tu quer ser uma pessoa dessa forma? Tu gosta disso? Às vezes a gente também adora falar assim, porque essa pessoa, ela falou isso daquele jeito comigo. Mas por que será que ela falou? Né? A gente sempre tem que refletir sobre tudo que acontece na nossa vida. E uma coisa que eu também adoro fazer e sempre fiz foi escrever sobre isso. Então, por isso que nas minhas fotos mesmo eu adoro escrever. Claro que nem sempre eu trago coisas difíceis, mas vou tentar compartilhar também.
que às vezes reflexões que dolorosas ajudam, aliviam e pode ser que conectam outras pessoas também. Então, refletir sobre por que será que eu tive essa experiência? Por que eu atraí esse tipo de situação? É se autoanalisar o tempo todo e entender que às vezes o outro nada mais é do que um reflexo seu. Então, olhar com amor para isso e entender que cada um tem o seu grau de consciência aqui, né? E a gente tem que entender que nada mais é que cada um tá seguindo seu caminho, cada um tá no seu processo evolutivo. E não tem certo e errado, não tem aquela pessoa é melhor ou pior. Simplesmente ela é o que ela é e ela pode dar aquilo que ela tem no momento. E a gente também. Mas a gente sempre tem que olhar pra nós e dizer assim, ok, eu dei isso no momento, tá? Me perdoo por isso. Mas e agora? Próxima experiência, eu posso melhorar um pouquinho mais? Então tu escolhe melhorar um pouquinho mais. E vai seguir esse fluxo aí pela vida inteira. Então, é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho sobre o autoconhecimento para falar um pouquinho da minha experiência que eu tive, como começou e dizer que se autoconhecer é maravilhoso para sua vida, assim, para tudo, assim, sabe? Todos os ramos da tua vida, de trabalho, relacionamento, família, amigos, se autoconhecer, saber que tipo de experiência que tu quer ter. Isso é muito importante. E nunca esquecendo que a gente tem que utilizar sempre termos, na verdade, atitudes e palavras amorosas, para que o amor ele sempre reverbere aí pra nossa vida, né? Porque, como eu sempre falo, eu vivo na energia do amor. Então, se eu quero receber amor, eu preciso ser amor, e todos nós somos amor. A gente só precisa cultivar isso todos os dias, e a gente cultiva através do autoconhecimento, se autoconhecendo. Então é isso, gente. Gratidão, obrigada por ouvirem até aqui. E a gente traz mais videozinhos falando sobre algumas coisas. Estou aqui nesse lugar lindo de acolhimento e amor, que é o Trapiche, que eu adoro demais. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.